Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso podcast que tem o objetivo de conhecer outras pessoas. Exatamente por isso o nome Somos Mais Que Um. Nós temos essa tendência de achar que a vida é sempre a nossa, do nosso ponto de vista, todas as pessoas pensam igual, mas na verdade cada pessoa tem uma experiência diferente, cada pessoa tem uma vida diferente, e é por isso que eu gosto de trazer pessoas diferentes para falar. E o tema de hoje é muito interessante, porque eu acabo falando muito aqui, sabe, Gi? Vou te apresentar daqui a pouco, falando de carreira, falando de educação, de formação, e às vezes a gente esquece o outro lado do ser humano, que é a vida pessoal, né, a vida familiar. E hoje nós vamos falar com a Gi Yoshimoto sobre carreira, sim, sobre a carreira executiva, mas também sobre outra coisa muito importante, que é a maternidade. Uma escolha pela qual muitas mulheres têm passado durante a sua carreira, né, que muitas vezes é discutido isso, né, o impacto da maternidade sobre a carreira, e por isso que é tão importante a gente falar com uma pessoa de recursos humanos, que conhece os dois lados, né, conhece o impacto da maternidade na carreira de outras profissionais, mas também viveu isso, né? Então, seja bem-vinda, Giba, obrigado por estar aqui. E eu vou pedir para você já contar um pouquinho da sua história desde o começo, desde a sua formação, suas primeiras experiências, para a gente chegar neste ponto aí da sua maternidade, dessa decisão que você tomou. Bora lá, então. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e falar de um tema que eu vivo isso todos os dias e que é um grande tabu ainda para a maioria das mulheres. A gente foi criado num modelo que talvez a gente tenha que escolher. Ou você vai ser uma excelente profissional e ter uma carreira de sucesso, ou você vai ser uma excelente mãe, esposa e formar sua família. Mas eu estou aqui para dizer que é possível sim conciliar. Dizer que é fácil? Claro que não. Mas eu costumo dizer que nada que é muito bem feito é fácil, dá trabalho. Mas a gente precisa saber fazer as nossas escolhas. Sim, sim. Então é isso. E aí, me conta um pouquinho dessa trajetória, porque acho que como todas as pessoas, a gente começa por um caminho, né, e esse caminho vai sendo trilhado, e a decisão da maternidade, cada vez mais, antigamente as mulheres tinham filhos muito mais novas, né, e hoje é muito mais uma decisão de um momento correto, um momento exato para se ter. Me conta essa história até chegar nesse momento da decisão, e aí me diz também um pouquinho desses momentos marcantes, né, que vão construindo, né, esses marcos que vão construindo a sua carreira. Sim, bacana. Acho que é importante trazer um pouco, né, como é que a G entrou dentro da carreira de RH. Quando você tem seus 17, 18 anos, você fala o que eu vou fazer da minha vida e parece que é algo taxado e você vai ter que fazer aquilo o resto da sua vida. Quando eu entrei na faculdade, minha primeira graduação foi em produção industrial, na FATEC, lá em Taquaritinga. Nada a ver. Exatamente, mas era uma faculdade pública, meus pais não tinham condição de bancar uma faculdade particular, e eu vi ali nas disciplinas que tinha um leque enorme de opções de diversas carreiras que eu poderia seguir. E aí, no meu primeiro semestre, para minha surpresa, eu tive uma disciplina de gestão de pessoas. E dali me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, que eu sempre fui muito conectado com as pessoas. E ali eu já tive uma oportunidade de fazer o estágio dentro da faculdade. Dentro da área, que lá a gente chamava de diretoria de serviços, mas que era um departamento pessoal, mas atendia as pessoas e tudo mais. E dali me apaixonei. Depois fui migrando, então aí eu tive, né, o meu primeiro grande marco e de tomada de decisão na minha vida, que quando eu terminei a faculdade, faltava só o TCC, eu tinha que trabalhar, eu tinha que continuar gerando renda. E aí eu fui para um call center. E aí, como a maioria das pessoas já trabalharam num call center ou algo parecido, né, que é primeiro emprego, e aí eu fiquei nesse trabalho durante uma semana, observando e fazendo o meu trabalho em treinamento, onde a chefe, que não era uma líder, obviamente, ela gritava com todo mundo, ela saía da sala e batia a porta, e ela chegou a fazer um teste, me ligar como se ela fosse um aluno, porque o trabalho do call center, eu trabalhava dentro de uma universidade, e ela fez um teste comigo, se passando por um aluno. Aí eu falei, fulana, é você? Por que você está fazendo esse teste? Aí eu descobri que ela fazia esse teste com todo mundo que estava em período de experiência. Aí eu falei, não é para mim. Eu falei, você tem que trabalhar com a verdade. Você tem que acreditar nas pessoas. E uma pessoa que grita com a outra, que desrespeita, e para mim é um valor inegociável, eu falei, não é esse lugar. Fiquei uma semana e saí, então foi uma grande virada na minha vida. Dali, na época, o meu atual esposo hoje, na época era namorado, já estava em Ribeirão Preto,
E aí eu vim para Ribeirão Preto, falei, é aqui que eu vou construir a minha carreira. E dali eu tive a oportunidade, né, de trabalhar, de entrar de fato na área de RH, dentro de um contrato CLT, e fazendo todas ali as atividades, desde uma folha de pagamento, férias, rescisão, recrutamento e seleção, DP, pesquisa. né? Muito Também. DP, muito que DP. É uma confusão que as pessoas fazem, né? Enorme, né? Qual que é a diferença do DP e do RH? Então, ali naquela experiência, eu tive tudo, aprendi tudo, sou muito grata, e diante de um modelo completamente de gestão diferente do qual eu tinha conhecido no meu primeiro emprego, de pessoas extremamente respeitosas, educadas, genuínas. Eu falei, não, então realmente eu estava certo. Sim. Existem outros modelos de gestão. Deixa eu pegar alguns ganchos, porque, assim, eu gosto do bate-papo, assim, porque ele vai trazendo coisas, né, interessantes. Você falou duas coisas aí que eu achei fantásticas. Uma coisa que tem acontecido constantemente aqui, eu acho que é a verdade de várias pessoas, eu comecei fazendo uma faculdade e depois descobri que não era nada daquilo. Isso é a coisa que eu mais ouço, não só aqui, mas dando aula também em graduação. Você vê como as pessoas são forçadas a tomar uma decisão, ou por uma necessidade, ou porque o mercado, ou porque a família, né, alguma coisa assim, e nem sempre vai ser esse caminho, e tudo bem, né, assim, o caminho a gente constrói. E você trouxe uma outra coisa, né, que é interessante, às vezes a gente vê nas empresas, lá na parede, nossos valores, né, Sim. E aí tudo é muito igual, todas muito parecidas, todas as paredes são iguais, mas na prática, o que você vê, a cultura de uma empresa é a prática. Se tem uma pessoa que fala alto e todo mundo aceita, se tem uma pessoa que bate porta e todo mundo aceita, aquela é a cultura da empresa. Exato, né? Eu costumo dizer, fazendo um gancho, que a cultura ela é formada pelos comportamentos que você tolera. Perfeito. Não é aquilo assim, as pessoas, eu acho que elas vão testando limites, né? Os limites vão sendo traçados exatamente a partir das experiências. E isso é fundamental, porque assim, cada empresa tem uma cultura diferente, né? Alguns anos eu tenho experiência de dar consultoria, de dar treinamento, e isso é muito rico, porque você entra numa empresa e você fala, gente, não era nada, é completamente diferente daquilo que eu vi em outra empresa, cada uma tem uma cultura diferente, e isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa entra numa empresa e acha que qualquer empresa vai ser aquilo. Essa sua experiência de ter passado por duas experiências completamente diversas mostra, né, que a gente tem que sempre estar aberto a novas experiências. Desculpa ter te cortado, Exato. Mas é que eu gosto dos ganchos. Imagina. Até, inclusive, eu fiz um post essa semana no meu LinkedIn falando exatamente sobre isso, que às vezes você está ali participando de um processo seletivo, principalmente quando você é jovem, está ali naquela ansiedade do primeiro, segundo emprego, e você recebe o seu primeiro não. E aí você fala, nossa, mas era a empresa dos meus sonhos, por que não deu certo? E provavelmente porque aquela empresa não era para você, porque ela não fazia match com seus valores, né, com o que você buscava naquele momento. E você só entende tempos depois que vem a maturidade e você fala, poxa, realmente não era para mim. Ainda bem, né? Ainda bem, e aí você faz escolhas cada vez mais sábias, porque vem o autoconhecimento, vem ali, né, o que a gente vai sofrendo muito no dia a dia, né, errando, para poder aprender e falar, não, peraí, tem outros caminhos. Então, eu acho que o quanto você puder ter de clareza, de autoconhecimento para fazer essa diferenciação no dia a dia é que vai talvez te acelerar na carreira e trazer caminhos um pouco mais corretos do que você ficar errando por muito tempo. Não, e também tem o seguinte, né? Quando a gente é novo, a gente vai errar, né? Às vezes Natural. Você vai aceitar qualquer coisa. Todos os dias, ou até hoje, a gente erra até hoje. Mas o importante são esses aprendizados que vão ficando. E aí eu queria, assim, tem coisas ainda da sua carreira para você contar, mas queria que você começasse a trazer nessa sua história eu acho que existe uma pressão social e também da própria mulher, assim, ela quer ser mãe e também tem a cobrança da família, tem a cobrança da sociedade, tem a cobrança, você vai ser mãe ou você vai ser só profissional, como se isso fossem coisas excludentes, né? E eu sei que você ainda tem um caminho até chegar na decisão da maternidade, mas isso já passava pela sua cabeça, assim, esse momento, você fala, vai ter um momento que eu vou ter que tomar uma decisão, ou isso foi acontecendo à medida que você foi se desenvolvendo na carreira?
Sim, eu sempre tive muito claro que em algum momento eu ia ter que tomar essa decisão, e na minha cabeça era até uns 40, 42 anos, eu poderia ser mãe e estava tudo bem. Mas antes disso eu tinha um desejo de realmente chegar, né, onde eu queria, que era uma posição de liderança, uma posição estratégica, carreira executiva, que para mim era muito importante por um desejo de ordem pessoal. E desculpa te cortar, e não tem nada de errado nisso, né? As pessoas às vezes ficam assim, você é ambicioso, qual o problema? Eu tenho um sonho, eu quero, né? Às vezes a gente é muito julgado pelas outras pessoas, né? E se deixa levar por esse julgamento muitas vezes, né? Tanto é que o tempo inteiro as pessoas falam, mas você não vai ser mãe? Você não tem esse desejo? Olha, já está passando a hora. Então, realmente, a sociedade, ela te cobra. Por outro lado, quantas vezes você não passa por alguma entrevista que a pessoa fala assim, você não é mãe ainda? Quando você pensa? Mas você não é daqui dessa cidade? Como que você vai conseguir, né, ter uma rede de apoio sendo que você não tem família? É como se você não fosse capaz, Sim. junto com o seu companheiro, de conseguir driblar ali as dificuldades do dia a dia. E como que não existe esse preconceito, né? Ainda existe. É muito triste, Cachito, que ainda existe. Diminuiu muito, sim, mas ainda existem as perguntas de, bem, você é mãe, e como que você vai fazer com seu filho a partir do momento que você começar a trabalhar? Poxa, ninguém eu já pensei pro pai, nisso. Né? Não, pro pai não. Então, é lógico que a mãe, quando se lança pro mercado, ela já pensou, ela já se organizou sobre isso. Porque ela sabe que ela vai ter um compromisso adicional. Sim. Com toda certeza. Não, e assim, deixa eu só pegar um gancho nisso e voltar na sua história, que assim, eu vivi isso na prática. Eu tive uma filha do meu primeiro casamento muito novo, e aí, né, todas as decisões que a gente toma a partir daí, porque você vira pai de família e tem que tomar as decisões. Depois, no meu segundo casamento, a gente fez uma coisa muito organizada, planejada, passamos muitos anos pensando e planejando a questão da paternidade, da maternidade. Mas aí, depois, né, como a decisão da minha esposa foi, vou cuidar do nosso filho, e é uma decisão que a gente tem que respeitar também, eu fui muito para a carreira, mas chegou num momento, quando ele estava lá com 7 anos mais ou menos, que eu passei por essa mesma decisão. Falei, peraí, eu decidi ter um filho, eu me preparei para isso, e eu tô aqui ficando a semana inteira longe, não tô vendo ele jogar futebol, não tô vendo ele ir na escolinha, ele fazer apresentação, e foi uma decisão que a gente tomou de dar um passo atrás, e hoje eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola, porque o homem também tem as obrigações dele, né, e o papel dele nessa formação. Né? Desculpa ter cortado, mas... Exato, até as pessoas falam assim, mas o seu marido te ajuda? Né? Eu falo, não, ele faz o papel de pai. Exatamente. Né? Mas enfim, então voltando um pouco para minha carreira, então eu obviamente posterguei isso por muito tempo. Uma outra grande virada, né, e um ponto-chave ali de tomada de decisão foi quando eu estava conectada em uma empresa e eu vi que para onde o próximo degrau ali ou ia demorar ou não ia acontecer. Aí eu me abri para o mercado, porque direto a gente que está na área, a gente recebe sim as propostas, somos assediados, mas eu sempre falava não, e aí eu falei, não, deixa eu ouvir as propostas. E tive a oportunidade, então, de migrar, de fazer essa transição. Quando eu fiz essa transição, era uma mudança de cidade, era uma mudança de vários aspectos, fui no meu obstetra, no ginecologista e obstetra, e falei, doutor, vou adiar mais um pouquinho o plano de ser mãe. Aí ele, não, Gislaine, de novo? Como assim, né? Porque por mais de 10 anos fazendo isso. Aí ele falou, então agora nós vamos fazer um check-up assim completo, você vai fazer exames que o plano de saúde nem cobre, você tá afim? Falei, claro, saúde é em primeiro lugar para mim, né? E aí fiz esses exames. E aí eu não estava com um bom pressentimento quando eu tinha o retorno para poder saber o que de fato tinha acontecido. Parece que já tinha uma coisa de falar. Já tinha um sexto sentido ali, e eu não sou daquelas pessoas que abre exame e quer ver antes. Não, eu até porque vai jogar no Google vai dar errado. Vai dar errado, né? O Google sempre a gente vai morrer. Exatamente. Então eu espero, seguro minha ansiedade e espero chegar à consulta. Meu marido foi comigo, e aí eu nunca vou me esquecer, foi no dia 30 de setembro de 2022, e eu falo que assim, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, ele teve um infarto e foi a pior notícia da minha vida, obviamente. Mas quando eu tive o diagnóstico que eu tive, eu falo que isso entrou na frente da morte do meu pai, porque meu pai já tinha me criado, né, valores muito fortes, eu já estava realmente pronta para o mundo, porque ele deixou um legado incrível, mas a notícia que eu recebi foi ali na frente do médico, meu marido do lado,
3 exames dizendo que a probabilidade de eu ter filho de forma natural era quase impossível. Então, o ovário esquerdo não estava funcionando, a minha reserva ovariana estava no nível de falência -1, -2 e Hashimoto. E aí meu médico foi para trás na cadeira, Glória Gislaine. Com esses exames aqui, a probabilidade existe, mas é muito pequena. Nossa, isso deve ser um impacto gigantesco para uma E mulher. eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, porque eu sempre fui muito regrada, eu sempre fiz check-ups a cada 6 meses, por cuidado mesmo, Sim, excesso de zelo da minha parte, e nunca deu alterado. Aí, óbvio, no nível de profundidade do check-up que eu fiz, também nunca tinha me submetido. E aí, naquele dia, eu chorei, e meu marido me abraçava, e eu falava, doutor, ele falou, olha, eu vou te dar 6 meses, vocês tentem de forma natural, se não, tá aqui o contato, FIV, clínica, do meu amigo e tal. É impossível, né? E aí eu pedi para Deus, eu falei, Deus vai me guiar, e eu já era quase final de ano, porque nós estávamos entrando quase em outubro, e eu falei, Robinho, eu não vamos conversar mais sobre esse assunto esse ano, vamos falar em janeiro. E foi o combinado. E vamos viver a vida como a gente sempre viveu. E aí, para nossa surpresa, em 45 dias eu engravidei. Naturalmente. Legal. Aí foi um outro grande marco na nossa vida, porque eu estava conectada nessa empresa há 6 meses, Cachito. E aí veio aquela cobrança. Como que eu vou chegar no meu CEO e falar para ele, olha, estou grávida. Sendo que eu estava numa posição estratégica. Acabado de assumir, fazendo mudanças muito significativas na companhia, entregando resultado, mas e agora? Como que eu vou conseguir manter isso? Como vai ser essa gestação? Então foi um outro grande aprendizado que eu tive, e quando eu fui dar a notícia, que obviamente esperei os 3 meses, ele ficou super feliz. Que legal. Eu fui super bem recebida e acolhida. Pois é, mas já era da cultura da empresa, entende? De ser assim, né? De apoiar. Então foi uma grande virada, e quando eu me tornei mãe, eu falei, por que eu não fiz isso antes? É maravilhoso, gente. Mas às vezes é um momento. Pois é, mas conseguir conciliar é possível. Eu quero pegar um tanto de gancho aqui. Então vamos lá. Você foi falando uma série de coisas e primeiro, é assustadora essa história de que ainda existe um preconceito muito grande no mercado. Eu sempre digo que o processo seletivo ele é meio preconceituoso, né? Você estudou numa escola boa, você é melhor do que quem não estudou na escola boa, você é mulher e está em idade fértil, você é preterida, né? Se você tem mais de 40 anos, você é preterido, tem uma série de questões que a gente precisa lidar com elas, a área de gestão de pessoas precisa lidar com isso, né? Porque senão você acaba deixando de fora profissionais fantásticos, porque você teve lá atrás preconceitos. E ainda existe, né, essa cobrança de falar, isso me choca às vezes, né, porque parece que a gente evoluiu tanto, mas né, é o que você falou, melhorou, inegavelmente, mas tem esse ponto. Segunda coisa, né, que de certa forma, aí ampliando a nossa discussão, se discute muito a questão do reconhecimento da mulher, e até é legal essa nosso bate-papo aqui, porque nós estamos no mês da mulher, no finalzinho dele, né? Sim. Da questão da mulher ganhar menos, ganhar mais, e aí se usa muito essa, não, é porque a mulher no meio da carreira ela para ter filho, e isso faz com que ela não ande na carreira, existe essa fala, né, muito comum, como se aquilo fosse algo que fosse diminuir profissionalmente, né? Eu acho que na verdade, assim, ter um filho te coloca numa outra posição na sua carreira, que você fala, gente, agora eu tenho, porque quando você olha para ele, você fala, meu Deus, eu tenho que... Você vira uma leoa, a mãe vira uma leoa. Então você precisa fazer tudo melhor, né? E eu acho que algumas empresas você tem, né, esse privilégio de estar numa empresa que valoriza isso, mas a gente ainda tem muitas culturas empresariais que não valorizam isso, né? E isso é bastante chocante. E o último ponto, né, para voltar no que você estava falando, a gente vê assim que quando você tem esse apoio, né, por mais que seja desafiador, fica mais fácil, né, porque pelo menos você sabe que as pessoas entendem esta dificuldade, as dificuldades pelas quais você vai passar, né, porque realmente, aí eu quero que você continue falando disso, a experiência de ser pai ou de ser mãe, principalmente,
é algo completamente que você não está preparado para. Por mais que você ache que esteja, você não está. Não tem curso e livro que te deixe capacitado para isso. Né? Então, assim, Cachito, foi maravilhoso eu passar por isso. Eu realmente tive que levar esse choque, né, de diagnóstico, que talvez eu nem seria mãe ainda, talvez Sim, eu continuasse prorrogando esse grande sonho, exatamente porque eu achava que estava tudo bem. E conciliar hoje, né? Hoje a minha vida eu treino de manhã, eu acordo 4:30 da manhã, vou para academia, tenho uma meta, né, de 3 vezes na semana. Tem semana que eu consigo 4 vezes, tem semana que eu não consigo nenhuma. E tá tudo bem. O importante é você ter a disciplina, você ter a constância, ter a clareza do porquê você está fazendo aquilo. Então, é uma rotina realmente pesada em alguns momentos? Lógico que porque daí você chega em casa, vai tomar banho, vai dar café da manhã, se arruma, deixa na escolinha, vai pra empresa. Dói pega deixar na escolinha, né? Dói deixar na escolinha, né? Tem dia que você fala, eu queria muito ficar aqui, né, grudadinha, mas não, são escolhas. E tem gente que fala assim, nossa, mas fica na escolinha o dia inteiro? Fica super bem. Adora a escolinha, se desenvolve. Eu fico em paz também, meu marido fica em paz. Então é essa rotina. Então, o que a gente faz quando nós estamos em família, estamos 100% presente e não pegamos o celular. Sim. Então, é outra regrinha, né? É importante, primeiro porque é zero tela lá em casa para ela. A gente tem isso muito forte, muito claro, até por conta dos malefícios que a gente vê por aí. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Tem um livro que chama A Geração Ansiosa, não sei se você já leu. Sim. Eu ainda estou na página 300, ele tem quase 500 páginas, né, mas é fantástico. E tem aí o nosso, né, o documentário da adolescência também, eu tô terminando ele, mas está totalmente conectado com o tema de eu você tenho um filho cuidar. adolescente, né, e a gente tem uma preocupação muito grande, essa coisa das regras, né, ela falando um pouco de educação, mas vamos voltar para a carreira depois. A gente tem algumas regras aqui. Ele é um adolescente, não dá para ficar fora da tela hoje, mas assim, por exemplo, almoçar, jantar, não tem tela. A gente está aqui, a gente vai conversar, vai olhar um para o outro e vai conversar. Pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma viagem juntos, né? Então a gente sai, passa um final de semana, sai na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, dorme em alguma cidade de sábado para domingo, no domingo a gente volta. Mas aquele momento ali dentro do carro é o momento de bater papo, de conversar, aquele final de semana sem tela também, a gente conversando, a gente batendo papo, porque você tem que estar próximo, né? Essa adolescência mostra muito isso, né? Que as pessoas às vezes, essa geração, depois nós vamos falar um pouco sobre gerações, a gente deixou de ser educado pela tela. Esse é um grande problema, né? Mas voltando se você quiser comentar, fique à vontade, mas voltando na questão da carreira, o que te ensinou em termos profissionais? Ser mãe te ensinou o quê? Muito mais resiliência, muito mais se permitir, onde você planejou e não saiu daquela maneira. Da importância de você estar realmente 100% presente, porque muitas vezes eu estava em uma reunião, mas pensando no outro problema que eu tinha que resolver, no WhatsApp que estava subindo ali na minha tela. Então, quando eu estou com alguém, eu estou plena, 100% presente ali, e eu falo isso muito para as pessoas, o quanto isso é importante, a escuta ainda mais ativa, mas de você se permitir de que talvez você construiu um plano e que tá tudo bem se aquele plano não sair exatamente à risca como você desenhou. Até porque a maternidade mostra que você planeja de um jeito e sai totalmente diferente. Né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer a qualquer momento. E a empresa é assim. A empresa, ela muda os rumos o tempo inteiro e você tem que se adaptar e você tem que estar muito aberto a todas essas mudanças e não ficar nervoso e falar, nossa, mas eu tinha me planejado. Não, você tem que aceitar e falar, talvez esse caminho seja o melhor. E geralmente é. Você falou outra coisa que eu achei muito interessante, vou pegando os ganchos nas suas falas. Assim, existe um mito, né, de que nós somos duas pessoas, né, uma pessoa no trabalho e outra pessoa na vida pessoal, e que eu tenho que desligar a teclinha, é muito difícil fazer isso. Mas nós temos que aprender os limites, né? Eu acho que muitas empresas não respeitam, e a cultura da empresa em si não respeita esses limites. Existem empresas que o fato de você sair no seu horário é visto como algo negativo.
né? Você está ali às 6 horas, está na hora de eu ir embora. Por quê? Porque eu tenho uma vida lá fora, eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que ir para academia, eu tenho que cuidar da minha vida. E isso ainda é visto, às vezes, em algumas empresas, em algumas culturas, como algo negativo, né? E aí entra já que a gente falou um pouquinho de educação, a sua filhinha é bem pequenininha, né, ainda, e hoje já está um pouco maior, eu acho que hoje tem uma discussão muito grande, você deve ver na sua empresa, que é uma empresa muito grande, com muitos funcionários, deve ter realidades muito diferentes. Existe hoje uma crítica muito grande a esta geração que está chegando no mercado de trabalho, que os mais velhos, né, nós assim falamos, esse povo não quer nada. E não é, muitas vezes eu acho que eles têm uma percepção de equilíbrio entre vida pessoal e profissional muito melhor do que o nosso, nesse sentido. Né? Sim, sem dúvida. Então, pegando um gancho aqui, né, eu já estive conectada em empresas onde, olha, você tem que separar aqui do portão para dentro, você tem que esquecer os seus problemas, se você está com um problema, isso não pode impactar na sua performance. E isso é mentira. Mentira. Pura. Isso nunca existiu, né, nem na década de 40, 50, impossível você separar porque você é uma pessoa só. E aí, o que eu tenho percebido, Cachito, é que principalmente pós-pandemia, isso mudou demais. Né? As empresas precisaram se adaptar e ainda estão nesse processo de adaptação, porque os jovens, eles realmente estão cada vez mais colocando ali como, até quando a gente vai fazer um processo de recrutamento e seleção, como que é a cultura da empresa? Tudo bem eu sair no horário, tem que fazer muita hora extra, para eles é muito importante equilibrar qualidade de vida, que eu consiga jogar meu beach tênis, que eu consiga fazer a minha academia, entende? E eu acho que eles trouxeram grandes lições para nós. Sim. Inclusive, eu tenho alguns cases de sucesso de pesquisa de clima, onde, né, depois a gente pode entrar também, e a pesquisa de clima, antigamente, antes da pandemia, né, trazer aqui dados reais, a gente tinha que chegar na casa de 90, 92, 95 pontos de engajamento, porque isso era o que realmente destacava uma empresa. Pós-pandemia, esses números mudaram drasticamente. Então, hoje, se você está com um indicador de 85% de engajamento, sua empresa está muito legal. Tem realmente um clima saudável, as pessoas estão felizes. Eles mudaram porque as pessoas ficaram mais exigentes, as pessoas falaram, não é só trabalho. É como você disse muito bem, tem vida lá fora. E para mim isso também sempre foi um grande tabu. Eu só mudei depois da maternidade. Quando eu saía no meu horário, parecia que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Eu me culpava, e quando eu saía no horário, é porque eu tinha realmente algum compromisso, mas eu era aquela pessoa que saía 1 hora, 2 horas depois, na maioria das vezes levava trabalho para casa e achava que estava sendo produtiva. Sim. E é uma grande mentira também. Grande mentira. Porque você consegue, principalmente pós-maternidade, você entende que você vira é muito mais eficiente. Sim. Você coloca muito mais foco. Não é o tempo, é a eficiência. Então, esse também é um grande aprendizado da maternidade que te deixa melhor. Te deixa um profissional melhor, te deixa uma pessoa melhor. Eu quero entrar no assunto da cultura, mas eu queria explorar só mais um ponto da questão da maternidade, porque eu acho que esse nosso tema é muito interessante e dá para falar muita coisa dele. Tá bom, você tomou uma decisão, decidiu ser mãe naquele momento, lógico que o que você falou, você estava numa empresa há pouco tempo, num processo muito rápido de mudança, a empresa estava passando uma mudança naquele momento, hoje você já é mãe, né, você já voltou para o trabalho, você está lá na sua carreira, continuou o caminho. O que você vê para as mães, aí falando para quem está nessa decisão, porque eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres ficam nessa coisa, o que eu faço? Eu tenho filho agora, eu não tenho filho, eu vou para a carreira, eu continuo na carreira, né? Eu acho que essa é a grande dúvida que a mulher que trabalha tem na sua vida. Como que você vê a construção da carreira pós-maternidade? Tá bom. Eu acredito muito que a construção da carreira pós-maternidade, ela continua normal. Você, obviamente, no primeiro ano de vida do seu bebê, você tira um pouquinho o pé. Você não vai conseguir continuar se atualizando, estudando, fazendo seu inglês, fazendo aquele monte de curso que geralmente a gente que está nessa carreira executiva busca o tempo todo. Então, vai para São Paulo, faz uma formação, fica lá 3 dias numa imersão, estuda no sábado. Não, o primeiro ano realmente você desacelera, mas depois você volta e as coisas continuam, você faz uma adaptação. Então, é possível, sim, né? E uma grande questão com relação à maternidade, para a gente poder também ir fechando esse assunto, tem pessoas que falam assim para mim, Gia, eu não sei se eu quero ser mãe.
Eu não Cada sei. vez mais pessoas. E aí eu falo assim, eu acho que tem uma pergunta que você pode responder para aprofundar isso, que é, do que você quer se arrepender lá na frente? Então, quando você tiver seus 50, 60 anos, e você olhar para trás, você vai falar assim, poxa, eu tô aqui, com a casa que eu gostaria, com o carro que eu gostaria, com a carreira que eu gostaria, mas a minha casa tá vazia. É isso. E tudo bem se para você for isso. Você estar com seus pets ali, com seu marido, tudo bem, viajar ao mundo, ok. Mas tem pessoas, e eu conheço pessoas, Cachito, que falam assim pra mim, eu adiei tanto que hoje não tem como eu voltar atrás. Então, eu acho que a grande reflexão é, do que você quer se arrepender? Eu sempre falo que assim, que eu prefiro me arrepender do que eu fiz e deu errado, do que me arrepender do que eu gostaria de ter feito e não fiz. Porque aí é cruel, né? Você fala assim, pô, poderia ter feito isso. Então, às vezes é melhor você quebrar a cabeça, falar assim, pô, me arrependi, mas eu fiz. Né? E essa é uma pergunta, assim, quando a gente analisa demograficamente, as 2 gerações atrás, 3 gerações, as pessoas tinham 9, 10 filhos. Nossos avós tinham 9, 10 filhos. Nossos pais tiveram 3, 4, 2. Né? Nós temos 1, no máximo 2. Algumas pessoas têm, mas a grande maioria, hoje a taxa de natalidade média da mulher brasileira tem 1,9. Né? E quando a gente vai para sul-sudeste, classes sociais, isso cai para 1. Né? Você vai para a Europa, está menos de 1. Você vai para o Japão, está menos de 1. Né? Então, existe um movimento no mundo de menos filhos. Né? E hoje eu acho que cada vez mais você percebe pessoas que não querem ter filho. Eu também acho isso que você falou, assim, você tem que pensar sempre no futuro. Eu acho que todo relacionamento, seja ele com seu filho, com seu marido, sua esposa, com a empresa, com sua carreira, você sempre tem que pensar lá na frente, né? Como eu estarei daqui a X anos? Eu sempre falo sobre carreira, eu faço toda vez que alguém me pergunta de carreira, a primeira pergunta que eu falo é assim, onde você vai estar daqui a 5 anos? Se você não sabe, você não sabe mais nada. Não adianta eu falar de carreira com você. Você tem que me dizer onde você vai estar daqui a 5 anos. E essa pergunta sua é fundamental, né? Porque existe toda uma pressão sobre as mulheres, existe o desejo da mulher de ser mãe, né? Existe, e ele é inerente à nossa cultura, mas tudo bem se você não quiser, e tudo bem se você quiser tomar a decisão como a minha esposa tomou, de eu vou abandonar minha carreira e quero ser sua mãe, tem tudo bem a sua decisão de eu não vou abandonar minha carreira, eu quero ser mãe né, executiva, e todas as escolhas têm que fazer sentido para você. Não tem certo e errado. Exatamente. Vamos trazer essa nossa conversa um pouco para a empresa agora, porque você falou algumas coisas que eu achei interessantes. Você teve uma experiência lá atrás, né, com uma cultura tóxica, totalmente tóxica, que a gente sabe que existe em muitas empresas, ainda existe. Depois você conta hoje de uma empresa, né, completamente diferente, em que ela te apoia nessa sua decisão de ter um filho. E você falou um pouco sobre clima organizacional. Então eu queria entrar nesses conceitos. Primeiro, né, assim, o que é o clima, o que é a cultura organizacional e o que isso impacta as pessoas e o que nós, né, como profissionais, porque o meu foco aqui, Gi, é falar assim, ó, o jovem que está começando a decidir a sua carreira, você já deu a sua experiência, que você fez um curso e foi para o outro lado, com aquele profissional que está no meio da carreira dizendo não era isso que eu queria, que era outro caminho. E para a minha geração, que foi uma geração que foi ensinada que ia ter um trabalho só a vida inteira, numa empresa só a vida inteira, e de uma hora para outra descobrir que não é nada disso, nem a sua carreira não existe mais. Você tem que se reinventar completamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sim, sobre cultura organizacional, sobre clima organizacional, sobre qual o papel da empresa na sua carreira, qual o seu papel nessa construção também, porque eu acho que você tem vivências muito legais de construção, né, de cultura e de clima organizacional. Sim, geralmente eu peguei ambientes, né, que estavam ali em alguns momentos mais caóticos, mais críticos, em alguns momentos passando por uma grande transformação, e eu precisava entender, primeiro, qual é a estratégia dessa empresa. Se eu não entender a estratégia dessa empresa, para onde ela quer ir, onde ela está agora, quais são as principais dores, o RH ele não vai apoiar da maneira que deve. Ele não vai conseguir, de fato, resolver o problema e ele não vai ser eficiente. Então, essa é a primeira grande pergunta.
qual é a grande dor da área, não somente da empresa, e a partir disso você realmente construir, né, dentro do ciclo de gente, que são todos os nossos produtos de gente. Então, desde como eu estou atraindo esses colaboradores para dentro da companhia, como eu estou contratando, como eu estou recebendo, como eu estou treinando, desenvolvendo, gerando mérito, como é que está o clima organizacional, como é que eu estou ali cuidando dele para que realmente, né, se a liderança dele está alinhada, se realmente a liderança ela está preparada também para cuidar desses colaboradores e desenvolver para daqui a pouco ele ser um sucessor desse líder. E também como que eu estou desligando. Então, tudo isso é a ciclo jornada, inteiro. é um ciclo inteiro. Então, eu acho que você tem que entender quais são os produtos que a companhia tem ou deseja ter e que é possível diante da estratégia, mas o clima, ele é um ponto-chave. Eu falo que pesquisa de clima dentro da empresa é essencial. Você precisa, sim, aplicar e você precisa enxergar qual é a realidade. Você vai ver que tem muita coisa que você fala assim, meu Deus, eu não imaginava. Sim. E isso tem coisas muito simples, é do ver e agir. Então, é desde voltar o café que não podia mais tomar café em cima da mesa, que a gente já passou por isso, a, de repente, alguma situação onde eu tinha que tomar uma decisão realmente que ela era um pouco mais estratégica, seja um desligamento, que já aconteceu, né, seja remanejar colaboradores, áreas, enfim. Então, eu acredito muito que, assim, o clima organizacional é ele que é o termômetro o tempo inteiro, né, para a sua produtividade e para a empresa gerar resultados. Então, quanto melhor o clima, maior é a rentabilidade dessa companhia. Impacta diretamente. A pesquisa de clima que antes, você nem atingia ali os índices, né, de 80%, 90%, de repente você saiu de 75% para 85%, você vê o resultado na linha final. E aí tem um impacto da liderança muito forte na questão do clima também, né? Porque quando a gente fala a empresa, e eu não sei se você pode citar o nome da sua empresa, mas fique à vontade se quiser, a sua empresa ainda tem um grande desafio, porque além da cultura e do clima da sua empresa, ela está dentro de outras empresas, os seus funcionários estão dentro de outras empresas e cada empresa tem o seu clima, sua cultura, suas normas, seus valores diferentes e você tem que concatenar essas duas coisas, né? E às vezes a empresa como um todo tem um determinado clima, mas aquele grupo específico, por causa daquele líder específico, está num clima completamente diferente da empresa, né? Exato. É um desafio diário, porque de fato, muitos dos nossos colaboradores trabalham dentro do nosso cliente, onde a gente atende, então isso pode sim, em alguns momentos, isso acaba ficando não tão claro, mas o que a gente investe é na comunicação, em preparar essas lideranças e reforçar o tempo todo qual é a nossa cultura, quais são os nossos valores, como a gente deve se comportar. O que é permitido, o que não é permitido, como são as nossas relações, quais são os nossos produtos ali utilizados que nos guiam. Então, dentro da área do DHO, falando especificamente, quando a gente faz o planejamento, Cachito, a gente olha para qual é a maior dor. Realmente, o que está acontecendo? Talvez em um determinado cliente, em algum determinado negócio dentro da companhia, eu tenha que agir de uma forma, eu tenha que aplicar de uma maneira que não necessariamente vai servir para outra. Então, é fazer as adaptações que são necessárias. Essa questão do clima, eu estou vivendo uma experiência nos últimos 2 anos como consultor numa empresa, e engraçado como o clima, na verdade, ele é um reflexo de um tanto de coisas, da liderança, do momento da empresa, de uma série de coisas. Olha que aconteceu. Essa empresa ela tinha uma sede muito antiga, um prédio que foi sendo adaptado, sabe aquela coisa? Tinha uma sala aqui, puxadinho. Faz um puxadinho aqui, põe um outro aqui, onde o pessoal vai almoçar, cria um refeitório ali, e a estrutura ela era montada de um jeito que as pessoas interagiam o tempo todo, porque eu tinha que passar dentro da sala do outro, eu tinha que almoçar no mesmo lugar, que o refeitório era menor, e existia uma conversa natural entre as pessoas, e você via as pessoas rindo, as pessoas conversando, ficando e tudo mais. Há cerca de 1 ano e meio, essa empresa criou uma nova estrutura, né, que foi para um prédio lindo, todo moderno, toda coisa, com um refeitório gigantesco, as salas separadas, banheiros, parecendo de shopping.
E você vê as pessoas não se conversando mais, você vê um silêncio absurdo dentro das áreas, você passa pelos corredores, você não vê, você vai ver as pessoas almoçando, tá cada um almoçando no seu cantinho. E eu falo isso, é um impacto do ambiente físico sobre o clima também. Existe isso também, né? Existe. Isso impacta totalmente. E aí, quando você tem uma mudança como essa que é impossível você, né, negar e falar não dá para acontecer, você, no seu papel como líder, você precisa tomar as ações. Uhum. Então aí entra muito o papel do RH estratégico, Sim. criar ferramentas, mecanismos junto com o time de liderança, de falar, nós não tínhamos esse problema, agora temos, e como é que a gente vai fazer para resolver? Sim. Então, são rituais, criar ali alguns espaços onde todo mundo vai poder falar, comitês de clima, então a gente trabalha muito isso. Ouvir as pessoas. Será que alguém está ouvindo essas pessoas para falar por que as pessoas não estão conversando, não estão falando mais, aí estão com a cara mais fechada, o que acontece? A gente não vai mudar esse ambiente físico, mas o resto a gente pode mudar. E interessante, assim, eu quero voltar numa coisa que você falou lá atrás, porque agora isso fica muito claro, né? Existe uma diferença muito grande entre o que é o DP, que é uma área técnica, é uma área que vai cuidar do relacionamento legal da empresa com o funcionário, da folha de pagamento, das férias, benefícios e tudo mais. E o RH, que eu particularmente não gosto do nome RH, porque ele dá aquela ideia de que é um recurso, como é o financeiro, eu gosto de gente, gestão de pessoas, porque é gente, né? A gente está falando de gente, que é uma área que está cuidando de tudo isso, né? Desde quem eu contrato, qual é a marca da empresa no mercado de trabalho, como as pessoas enxergam essa empresa, como eu seleciono, como eu recruto, como eu treino, como eu motivo, como eu incentivo, como eu desenvolvo essas pessoas. E é muito comum, eu dou muita consultoria para empresas menores, empresas familiares, empresas em processo de organização, não existe o RH, existe o DP. E a visão, não, mas eles são RH. Não é outra visão completamente diferente. Essas coisas que você falou são coisas claramente de gestão de pessoas. Não é o processo, né, a coisa legal, é a questão do humano. E aí entra uma coisa que para mim é fundamental, o tema que eu mais gosto, a coisa que eu mais já dei treinamento na minha vida é oratória. E o meu treinamento chama oratória e escutatória. Porque eu falo, gente, você não fala bem se você não ouvir bem. Agora, o ouvir não é ouvir, é escutar, que é completamente diferente de ouvir. Isso que nós estamos fazendo aqui, ficar uma hora, que já tem quase uma hora que nós estamos conversando, olhando um para o outro e conversando e ouvindo e escutando e pegando ganchos, a gente não faz mais no cotidiano. E o bom orador, o bom comunicador, porque a gente acha que oratória é falar em público, é ir lá na frente falar em público. Bom comunicador, que o líder tem que ser um bom comunicador, é aquele que mais do que falar bem, saber explicar, falar na linguagem da pessoa, né, verificar se a pessoa entendeu o que você falou, né, tudo isso, mais do que tudo é um bom escutador. Ele primeiro precisa desenvolver, o Rubem Alves tem uma crônica fenomenal que chama escutatória, por isso que eu dou o nome de oratória e escutatória para o meu curso, que é uma crônica do Rubem Alves, que ele fala assim, nós estamos perdendo a nossa capacidade de ouvir. E essa crônica é de 1994, não tinha nem celular ainda na época. E o celular, eu acho que é uma das coisas que mais impede a gente de escutar as pessoas. Então, isso que você falou, assim, um grande papel do RH e do líder é escutar, mais do que falar. Né? E é uma competência que a gente não tem, não desenvolve essa competência. Né? Todas as vezes que eu ofereço esse curso, as pessoas falam assim, eu vim aqui para poder falar em público, mas eu saí daqui aprendendo a escutar, que é uma coisa completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da comunicação nas relações, não é só na gestão, né? Nas relações. Bacana, incrível aí isso que você trouxe para nós, Cachito, e eu vou colocar uma pimentinha aí do escutar. Eu acho que quando a gente está escutando, a gente tem um outro desafio que o tempo todo a gente está julgando. E você tirar o julgamento, né, eu estou te escutando, então eu já estou fazendo uma leitura aqui do que você está me trazendo, por que você está me justificando. E aí você talvez já tenha uma comunicação
mais agressiva, uma comunicação violenta, você faz ali, né, você o talvez, tom, né? o tom da voz, o seu corpo falando o tempo inteiro, isso já inibe o seu liderado, Sim. isso já faz com que talvez ele não se abra mais, não te procure mais. Então, nas empresas, né, isso está cada vez mais deficiente no meu ponto de vista. Quando eu fiz a minha pós, das pós que eu fiz foi em gestão de pessoas na FAP, e eu tinha um professor que ele falava assim, isso lá em 2011, tá? Falou assim, os profissionais que mais vão se destacar serão aqueles que vão saber ouvir as pessoas. E eu gravei isso desse professor José Eduardo, e eu falei, é isso. As pessoas não dão espaço, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, mas essa escuta genuína, eu reservar um tempo para você, né? Então, eu acredito que as empresas, elas têm que capacitar cada vez mais as suas lideranças, e quem quer ser líder, porque às vezes quer ser líder por conta do status, do salário e tudo mais, você tem que, primeiro, gostar de gente. Se você não gostar de gente, você estará no lugar errado e você vai ser infeliz. Porque não tem salário nenhum que sustente você fazer o que realmente você goste de forma genuína e sem esperar nada em troca. A troca, na verdade, vem, né? Vem porque você faz bem. Vem, exatamente. E o líder, ele tá ali para guiar, para apoiar. Se a sua agenda, ela tá somente 10, 20% para o seu time, ela tá errada. Você tem que ter pelo menos, diz o Márcio Fernandes, que é 70% do seu tempo com o seu time e 30% para o resto. E eu falo assim, gente, nos dias de hoje não dá. Não dá. Vamos ser realistas aqui. Mas será que dá 50-50? Você está fazendo o one-on-one? Você está fazendo os seus rituais? Você faz uma agenda com todo o time? Você faz o individual ou não? Como é que está isso? Então é a comunicação. Você está chamando o seu liderado para um cafezinho? Sabe aquele cafezinho informal? Para bater papo. Para perguntar da vida. Você precisa saber minimamente se essa pessoa ela é casada, se está tudo bem na casa dela, se ela está com problema com o gatinho dela. Gente, isso impacta. Sim, se o gatinho estiver doente internado, a pessoa ela vai chegar cabisbaixa. Então, a comunicação ela é tudo isso. É você perceber, né, pelo corpo fala, é seu estado de forma geral. Se o seu tom de voz está mais baixo, está mais elevado, se você está mais acelerado ou não, é o seu semblante, e eu acredito que é ainda a grande dor nas empresas, quando a gente fala assim, qual é a grande dor? Comunicação. Não interessa uma empresa com 10 colaboradores ou a que eu atuo com 7 mil colaboradores. Obviamente, quanto maior, pior fica, porque é muito mais difícil você cascatear, mas a comunicação, ela é o grande ponto de virada. As empresas que têm rituais realmente claros ali de comunicação, de ter ferramentas, elas realmente têm ali o seu resultado também um pouco melhor, para ter todo mundo na mesma página, todo mundo alinhado. Você sabe que esse negócio, vou contar 2 causos, eu sou pessoa de causas. Eu adoro. Vou contar 2 causas. Por que eu descobri essa importância do escutar? Não foi assim, veio uma iluminação. Eu trabalhava numa grande empresa com um clima, com um modelo, um processo de trabalho, uma cultura muito de cobrar resultado. E a primeira vez que eu assumi uma gestão eu tinha sido vendedor na equipe, fui promovido, passei a ser o líder daquela equipe, depois tive uma outra promoção, passei a ser o gerente daquela equipe. Essas pessoas que eram dessa equipe sempre trabalharam comigo, me conheciam. Então, elas vinham no final da tarde e falavam assim, ô Cachito, pode fazer tal coisa? Eu estava aqui no computador e falava assim, pode. Peraí, deixa eu fazer conta. Não pode fazer isso, não. Tal coisa. E eu tinha as avaliações 360 graus e eles falavam, não, Cachito é show de bola, ele ouve a gente, beleza. Aí eu assumi uma outra equipe. E eu fazia a mesma coisa, a pessoa vinha aqui e falava, peraí, não pode não, faça tal coisa. Aí quando veio a avaliação, eles falaram assim, o Cachito é um arrogante, ele nem olha para a cara da gente, ele não escuta o que a gente está falando, não presta atenção na gente. Eu falei, gente, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia. O que eu descobri? Que eu precisava parar, todas as vezes que eu chegava, eu parava, olhava para ele, oi, tudo bem, beleza? Como é que foi lá a rua? Rota, o que você quer? Tal coisa, qual o cliente? O cliente tal. Esses 2 minutos de eu virar, sair do computador, olhar para ele, perguntar para ele, como é que foi o dia dele? Como é que você fez? Vendeu bem hoje? Não sei o quê. Mudou completamente a percepção. Então, o que eu aprendi que escutar mudava completamente a percepção das pessoas sobre a minha liderança.
Então foi na marra que eu aprendi, não foi... Foi na dor, né? Foi na dor. E a outra experiência, outro caos, é o seguinte, eu tive uma experiência de trabalhar no Rio Grande do Sul durante um ano, numa empresa, dando uma consultoria para uma empresa. E eles tinham um hábito, você falou de ritual, eu me lembrei na hora, que é do chimarrão. Então, todos os dias pela manhã, era uma empresa pequena, 30 e poucos funcionários, o dono era o primeiro a chegar, ele abria a porta, ele ia lá para a cozinha, esquentava a água, montava o chimarrão, chegavam os funcionários e fazia a roda do chimarrão, porque isso é um hábito do gaúcho. E eu aprendi a fazer esse hábito com eles, né? De manhã, antes de começar, antes de abrir a empresa, todo mundo ficava ali tomando chimarrão, enquanto não acabava aquela água ali, a gente não começava a trabalhar. E era um momento de conversa. E aí, como é que foi ontem? O que você fez? Tal coisa. E o dono participava, os líderes participavam, as pessoas participavam, e aquele ritual era fundamental para a empresa, para o clima da empresa. Então, queria que você falasse só um pouquinho dessa história. O que são esses rituais, para não ficar parecendo que é algo meio esotérico demais, né? Cada empresa precisa ter o seu ritual, isso vem do DNA, vem da cultura ali, né? Seja do fundador, seja do CEO, se é uma empresa profissionalizada, mas é a comunicação. Então, como que comunica? Comunica por um canal, por um e-mail, comunica através de um vídeo que é lançado, através de uma intranet, e além disso, como que é o dia a dia, né, dessas grandes lideranças, sejam esses diretores, porque tudo isso acaba direcionando e servindo de modelo e de exemplo para os líderes de baixo em como eles vão tratar as pessoas no seu dia a dia. Então, assim, o que eu acredito muito, Cachito, é exatamente isso, é como que você vai, e o tempo todo, os grandes executivos, eles têm que estar preocupados e antenados com isso, se realmente eles estão nessa escutativa, com essa comunicação, mas eu acredito que o grande ponto é isso, é você parar, refletir, e falar, eu estou fazendo o melhor caminho? Eu estou realmente ouvindo e me conectando com as pessoas? Então tem várias maneiras a gente fazer isso. Tem desde você estabelecer uma agenda, onde você comunica toda a sua equipe de como isso vai acontecer, quando tem grandes eventos, grandes marcos, grandes mudanças estruturais na companhia, então isso precisa ser comunicado. Senão as pessoas estarão lá falando assim, tá bom, eu trabalho nessa empresa, mas aconteceu uma situação e eu fiquei sabendo pelo meu colega do lado. A informação veio distorcida. Eu fiquei sabendo pelo jornal. Exatamente. Então precisa ter esses momentos. Sejam ali momentos formais a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? E se passar muito mais do que isso, perde valor. Né? E aí, né, assim, pegando o gancho do nosso tema central, que é a maternidade, eu acho que a maternidade e a paternidade também nos ensina muito isso, né? Porque o momento de estar com o filho é aquele momento que, assim, toda a sua atenção está voltada para ele, né? Assim, e é natural, né? Nós somos assim, a gente dá aquela atenção. Então, isso nos ensina a estar mais presente, como você disse lá atrás, né? Você aprendeu a estar mais presente em cada um dos momentos. Eu acho que os filhos ensinam um pouco isso pra gente. O tempo inteiro. Até porque não tem nem como você estar com o seu filho e estar fazendo outra atividade. A não ser que você, né, terceirize isso e fale, não, aqui agora ele vai ficar no celular, vai ficar na tela, vai ficar vendo TV e eu vou fazer outra coisa. Mas dentro de um modelo de maternidade realmente que você quer criar, né, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente ali consiga construir valores e seja uma pessoa realmente que é onde a gente vê hoje muitos estudos, né, da neurociências trazendo a importância que é você ter uma educação próxima junto com seu filho, então realmente dá trabalho, né, entre aspas aí, que é realmente você parar tudo e falar, não, eu realmente estou aqui para isso, eu fiz essa escolha de forma consciente e eu vou fazer da melhor forma possível. Então é você realmente estar ali. Estar presente em todos os momentos, né? Na verdade, em todos, exatamente. É que quando você se torna pai ou mãe, você cai uma chavinha. Eu falo. A mãe, eu sempre converso isso com a minha esposa. A mãe, eu acho que ela vai criando uma relação com o filho na gestação, né? Ela passa por todos aqueles momentos. E o pai, durante a gestação, para ele é algo meio assim, tá, legal, tô entendendo tudo isso aqui, mas não caiu a ficha ainda, né? Para ele ele tá ali apoiando a mãe, ele tem que estar junto com ela nos momentos que ela está sofrendo ali um pouco, porque os incômodos também da gravidez. Para o pai só cai a chave na hora que você vê. Na hora que você olha para ele lá, né, que te entregam ele, ou você olha para ele e fala assim, aí cai a chave.
A mulher não, ela cai a chave durante, né? Mas para o homem. E é uma mudança total. Né? Você fala, caramba, né? Essa pessoa não existia e ela existe por minha causa e agora eu sou responsável por ela. É uma chave que muda tudo. Sim. Eu queria, antes da gente ir para o final, porque já tem 1 hora que nós estamos conversando, você falou um negócio que eu achei bastante interessante, porque bate com um assunto que eu tenho discutido em vários ambientes. Você falou que fez um curso, né, uma pós-graduação, e que o professor falou o seguinte: o futuro é de quem sabe ouvir, né, o futuro é de quem sabe se comunicar. Hoje nós estamos discutindo muito a questão das inteligências artificiais, e a área de RH é uma das áreas que mais tem usado, né, desde o processo seletivo, organização de treinamentos, uma série de coisas, tem se utilizado bastante a inteligência artificial. O que você vê no futuro? Porque quando você fala de comunicação, você falou de várias coisas que são people skills, né? São competências de gestão de pessoas, competências de lidar com pessoas. Mas do outro lado, a gente tem um crescimento absurdo da tecnologia, que em alguns casos desumaniza essa relação. O que você vê no futuro desta relação entre gestão de pessoas, a necessidade dessas competências e a tecnologia, que não dá para fugir dela? Não, inclusive ela ajuda demais, né? Ela é uma grande aliada. Mas você precisa entender que algumas coisas são e serão insubstituíveis. Que é exatamente esse momento que a gente está aqui discutindo. Então, você tem que entender quais são as tendências na sua área, como que isso vem para ajudar, mas de que forma que você continua utilizando ferramentas, mas sendo humano. Realmente trazendo ali para a pessoa, acolhendo ela, trazendo esse aconchego, passando segurança. É a escuta ativa, Cachito. Então isso, nenhuma inteligência artificial, eu não consigo enxergar que vai ser capaz de fazer isso. De ter as emoções que nós temos, de ter as percepções que nós temos. Então, mas tem que estar aberto às adaptações. Então, caso alguém ainda não esteja utilizando ali todas, né, as inteligências que vêm aí pela frente, que já estão apoiando demais, principalmente os produtos de gente, né, até a avaliação de desempenho, a pesquisa de clima, para tudo isso a gente já utiliza no dia a dia. Mas eu estou realmente fazendo uma reflexão, avaliando essas ferramentas, se elas estão me trazendo o melhor indicador, elas estão me trazendo o melhor resultado. Quantas vezes eu já me deparei, olhando o dashboard e falando, não é isso, não faz sentido. Então você precisa ter esse olhar crítico, e ao mesmo tempo humano, de falar o que serve e o que não serve e como eu vou extrair o melhor me adaptando. Acho que esse é o grande ponto. Bom, para encerrar, eu ainda vou deixar você falar um pouquinho mais livre das coisas que você quiser falar, mas eu quero te fazer uma pergunta, minha última pergunta. Você contou toda essa história, né, desde daquela menina lá novinha que foi fazer produção e até essa profissional executiva da área de recursos humanos, de uma grande empresa, e mãe, né, em uma trajetória muito legal. O que essa profissional, essa aqui que está aqui na minha frente, com todas as experiências, falaria para aquela menina lá do início? Né, que dicas, que orientações, que falas você teria para aquela menina lá que não sabia muito para onde estava indo e tomou uma decisão e depois viu que não era bem isso aqui que ela queria, não. Então, eu queria essa sua... Não comigo, fale com ela. Tá bom. Eu diria para a Gi continuar sendo ambiciosa, continuar acreditando nela e entendendo que tem momentos que a vida ela vai mudar ali a sua rota, mas que você continue firme no que você acredita, que você não desista, que você persista, e que você esteja sempre aberto a tudo que tem à sua volta, e como você pode recalcular essa rota, mas sem perder os seus valores, seus valores de vida, seus valores negociáveis, o que os seus pais sempre te ensinaram. Eu acho que isso é fundamental, né? É isso que sustenta qualquer pessoa. Você ter a sua fé, independente dela qual seja, se você tem religião ou não, mas que você faça tudo de forma muito correta e com muito amor. Eu acho que quando você faz com muito carinho e que você é honesto, que você é coerente com você mesmo e com o outro e respeita as pessoas, você de forma genuína, você chega realmente onde você quer chegar. E talvez nunca esteja bom o suficiente, porque talvez você tenha um nível de ambição cada vez maior, ou talvez para você, se você tem já seus 20, 30, 40 anos, você já chegou onde você está e está tudo bem. Então é você se respeitar, é você se ouvir. Não, é legal, assim,
você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente fala sobre valores, é algo meio, para a maioria das pessoas, é meio esotérico, pensar o que é um valor, né? E quais são os nossos valores, e quais são os valores da empresa, né? E é meio difícil, né, definir. E a gente sempre fala assim, quer falar aquele que é bonitinho, né? O meu valor é ser honesto, ou se meu valor é ser empático, outra coisa. E às vezes não é o seu valor. Ter ambição não é errado. Às vezes a gente vê assim, nossa, pessoa ambiciosa. Cara, se ela está sendo justa, se ela não está passando. Eu gosto muito, minha esposa me brinca comigo, porque eu gosto muito de uma banda muito antiga, talvez você não conheça, que chama Racionais MC. Conheço. Amo as letras deles. E tem uma das letras dele que chama Vida é Desafio, que é uma, para mim, a mais bonita, que ele fala assim, eu quero crescer sim, mas sem pisar na cabeça de alguém. Né? Então, quando os nossos valores, pode ser ambição, pode ser querer crescer, pode ser querer ser CEO da empresa, não tem problema, desde que você tenha outros valores que te guiam nisso. E uma coisa importante no que você falou, né, assim, tem que fazer sentido para você. Às vezes a gente olha para outras pessoas e fala, nossa, olha lá, a pessoa está conseguindo, mas será que você teria coragem de fazer as coisas que ela fez para chegar ali? Será que seus valores... Às vezes os nossos valores nos impedem de fazer coisas que facilitariam o caminho, mas que não tem a ver com o nosso valor. Né? Exato. A gente não faria. Então, antes de eu encerrar, eu vou pedir para você agora falar à vontade. Pode falar. Eu queria muito que você falasse dessas suas experiências, da sua vida, dessa sua visão. Falasse com essa mulher, né, que está passando por essa dúvida, por esse questionamento, você mãe, não você mãe, fique à vontade, pode falar com eles, pode falar comigo, mas para a gente poder ir caminhando. Eu não queria encerrar, não, mas né, sábado tá você precisa ficar com as suas filhas. Sim, hoje é dia da família, mas eu acho que o grande ponto é realmente você se perguntar do que você quer ou não se arrepender lá na frente, então isso vai te guiar, certamente vai te dar uma clareza. É você trabalhar o seu autoconhecimento e é você não se comparar com o outro. Eu costumo falar muito de... A gente fala, a grama do vizinho é mais verde, ela não é. Você está olhando para a sua, focando no seu, no que você acredita. Se você focar em você mesmo, nada te tira daquele caminho que você mesmo se propôs a chegar. Então, curta toda a jornada, curta os desafios, curta os perrengues, curta quando você conquistar ali as vitórias, comemore, celebre com as pessoas que você ama, mas foca em você. Não se compare com o outro, porque hoje, principalmente com as redes sociais e com tantas distrações que a gente tem ao nosso redor, na palma da mão, a gente fica olhando do outro, a gente fica rolando o feed, e eu falo muito isso para as pessoas. Quanto tempo você está passando nas redes sociais? Quanto tempo você está rolando o feed? Troca por um livro. Não é isso? É deprimente, né? Porque eu falo, todo mundo tem uma vida linda, maravilhosa. Como assim? E não é. A gente coloca quando tá feliz, a gente coloca coisa boa, a gente não vai colocar os nossos perrengues. Até tem gente que coloca, tudo bem, mas a maioria não coloca, né? E a gente não quer colocar coisa ruim aí pro mundo ver. O mundo já tá com muita coisa aí pesada, mas eu acho que é isso. Entender quais estão sendo as suas escolhas diárias. O que você está fazendo para você? Para a sua vida. Você está cuidando da sua saúde? Você está cuidando da sua família? Você está cuidando de você? Você está cuidando da sua carreira? Ou você está se deixando levar? Ou você está terceirizando isso? Eu acho que é assumir a responsabilidade de um adulto. Hoje a gente vê muitos adultos com comportamentos de crianças. E não, peraí. Pausa tudo, reflete e toma um novo rumo da sua vida, caso ela não esteja exatamente no caminho que você gostaria. Porque a responsabilidade, ela é só nossa. A gente não pode terceirizar e muito menos comparar com o outro. É focar na gente mesmo. A última entrevista que eu fiz agora com a Camila Nigro, a gente estava falando de protagonismo de carreira. E eu estava comentando isso com ela, porque aquele meu livro ali, Eu Não Deixo a Vida Me Levar, foi um livro que eu escrevi em 2009, mais ou menos, quando eu fiz uma grande transição de carreira. E isso que você falou, né? Se você deixar a vida ir levando você, talvez você chegue num lugar que não era o que você queria, né? Ser protagonista é exatamente isso. Falando, não, peraí, o que eu quero é isso, é por esse caminho que eu quero. E aí, pessoal, é isso, né? Assim, o Somos Mais Que Um tem esse objetivo, né? O objetivo é ouvir gente
para falar de coisas completamente diferentes. Eu adorei quando a Gi sugeriu o tema, porque é um tema completamente diferente, mas muito pertinente. E no final a gente falou de tudo, né? Falou de carreira, falou de um tanto de coisa. E o Somos Mais Que Um é isso, é aprender com pessoas que têm uma vivência, que têm uma história, que erraram, que mudaram o caminho é assim, o caminho se faz caminhando. Nosso objetivo, seja você um jovem que está começando a sua carreira, seja você uma pessoa que às vezes a gente está no meio da carreira, a gente fica meio preso ali, achando que não pode mudar de carreira. Não, dá tempo, você pode estar com 30, 40, 50, dá tempo de você mudar a sua carreira caso você queira. E para aquela pessoa que achou que ia se aposentar, mas não vai se aposentar, vai trabalhar mais uns 20 anos na sua vida, é isso que a gente falou, eu acho que concordo muito com você, né? Você tem que olhar para você e tomar suas decisões e saber que cada decisão que você toma, né, cada escolha é uma renúncia, cada escolha é uma responsabilidade, né? Você se responsabilizar por as suas escolhas. Então, obrigado por ter assistido mais esse episódio. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre traz pessoas interessantes, assim como a Gi, para poder discutir mais do que sobre carreira, né? Discutir sobre a vida. Então, até a próxima.